Olá, muito bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Eu sou Fábio Nasa, apresentador da série Apometria Porque Sim, Apometria Porque Não e da série Apometria Estudo de Casos. Voltamos com mais um case de sucesso em sucesso junto à tratativa apométrica. Case de hoje intitulado Herança Maldita. Roda a vinheta. Muito bem. Voltamos com mais um case de sucesso em sucesso junto à tratativa apométrica, case de hoje intitulado Herança Maldita, na apometria. Muito bem. Dentro das tratativas apométricas, fazia tempo que não participava de um case tão emocionante, um case bastante impactante. Vamos lá. Nós temos uma mãe já meio desesperada aí, nos seus processos para com o filho. Tem um filho na casa dos seus 14, 15, 16 anos, um pré-adolescente com traços de autismo, medicação psiquiátrica, tá? Não tem um diagnóstico fechado, mas existem traços aí de autismo, uma depressão profunda, entre outros aspectos e espectros. Já havia passado por diversos profissionais, psicólogos e psiquiatras e muitos abriram mão, falando não tem o que fazer com o caso, lavamos as nossas mãos ou lavemos as nossas mãos. Muito bem, ela chega à tratativa apométrica por indicação de um grupo a qual havia palestrado e tudo mais, e o case desse garoto muito interessante. O garoto não sai de casa, tem um movimento fechado no mundo dele, não corta cabelo, não vai na escola, não sociabiliza, não se relaciona e tudo mais. Enfim, estávamos no corpo medianímico, aí mais ou menos. E aí a gente já quebra um paradigma bastante interessante para esse case aqui. Nós estávamos em 5 médios. Isso é a métrica de que quantidade não é significância de qualidade e de que para trabalhar no e-live não é necessário também um corpo medianímico muito grande, tá? Um número muito grande de médios. E estávamos, mais uma quebra de paradigma, com um corpo medianímico recente, recém-formado, ainda alguns na qualidade de estagiários e tudo mais. Eu na qualidade de direção e mais 4 médios, um da França, um aqui da região próxima, um da Holanda, uma médium da Holanda e uma médium do interior de São Paulo, se não falha a memória. Mas enfim, isso são detalhes. Abrimos a frequência. É interessante a reverberação desse atendimento já durante o dia. Foi um atendimento que ocorre no período da tarde, numa sala que a gente tem quinzenalmente à tarde, e muito cansado. Eu tava até achando que era alguma questão de um evento mais no final da noite, quase com uma vontade de desistir, um cansaço, uma sonolência. Enfim, eis que entramos em sala, tal, a mãe veio representando o jovem, a criança, né, quase que uma criança. Abrimos a frequência do dito e os médiuns narravam esse mesmo cansaço, sonolência, alguns com desconforto aqui na região da nuca e tudo mais. Muito interessante, eu estava bastante irradiado sobre o seu meia-noite e um dos médiuns ou das médiuns trazia um desconforto, como se tivesse uma reverberação de um espírito, de uma ressonância próxima. E aí eu digo o seguinte, isso tem uma outra quebra de paradigma aqui. Você não precisa trabalhar incorporado na apometria, você consegue trabalhar mentalmente. Pedi que uma médium monitorasse a narrativa a qual eu detecto um espírito cobrador com relação ao garoto. Muito interessante que a mãe na anamnese traz uma história, um histórico aí de um abandono paterno, de um pai que intentou-se contra a própria vida, não teve sucesso, e de um bisavô que intentou contra a própria vida, né, o bisavô paterno, e esse sim teve sucesso aí na sua ação. Já para ser bem direto no assunto, esse espírito era um espírito ligado a cobranças ligadas
ao histórico espiritual do avô e da ancestralidade dele. E vinha numa recorrência de cobrança de vingança. Por que a vingança? Porque não sabemos o motivo, mas foi mostrado na tela uma cena onde a família, os filhos e a esposa foram decapitados vivos e esquartejados e, enfim, uma situação muito cruel, e ele visualizou a situação, assistiu a cena e jurou vingança ad eternum, tá? E esse processo de vingança estava recorrendo aí ao longo da trajetória das outras gerações. O garoto em questão que estava sendo atendido nada tinha a ver com o contexto, embora tinha consanguinidade com. Muito bem. Uma coisa interessante, vocês que são novos de apometria, de querer doutrinar, dialogar, meu irmãozinho, você tem que perdoar, você tem que... Pensem no seguinte, a dor, o ódio desse espírito é justo, tá? Se eu pegar aqui, esquartejar tua família, teus filhos na tua frente, você vai ficar gratiluz, vai ficar... Não, você vai entrar em ódio, vai querer vingança, justiça e tudo mais. Muito interessante que tratar o outro é tratar a si mesmo. Nós tínhamos um caso presente, um consolente no corpo medianímico, que tem um histórico aí de uma perda de um ente querido, numa situação de uma violência bastante, eu não tenho outorga aqui de narrar, mas de um caso de violência e injustiça dos homens para com, e trazia esse sentimento ainda de vingança, de justiça, fazer justiças com as próprias mãos. Se emocionou bastante durante o atendimento porque ele sentiu todo o contexto. Muito bem. A casa do garoto estava toda aparelhada, o garoto estava todo com elemento, com objetos aqui de tortura na sua região do pescoço, nuca, qual o enforcava, qual o machucava, que era de intento do espírito nesse movimento persecutório. Muito bem, não paramos por aqui. Então foi pedido primeiramente que ele retirasse os objetos, feito um salto quântico, mostrado a situação dele, se ele continuasse nesse movimento, voltado, feito uma simulação do salto quântico dele tirando os objetos para ele entender a diferenciação de um processo e de outro. Mas o mais interessante é que já no campo, o núcleo familiar, tá? Esposa e filhos estavam próximos do campo, a espiritualidade localizou, aproximou, mas como ele estava numa faixa vibratória de ódio, ele não enxergava os... E aí nós fizemos como se fosse uma abertura de tela para que ele pudesse vê-los. E seu meia-noite fez a proposta que esse espírito, dando o direito de escolha para ele, ele tinha por obrigação da lei retirar os aparelhos do garoto e desativar as coisas da casa, tá? Isso era impositivo. Agora, o que não foi impositivo foi a escolha de ele vir para uma chamada escolinha de Exus, tá? Para ele vir estudar com as falanges do seu meia-noite, para que futuramente ele se tornasse o Exu de trabalho do garoto. Incrível isto, né? E a partir desta métrica, ele entendeu que ele iria resgatar parte do ódio desopilado contra o garoto, a qual não tinha nada a ver com a fila do pão. E seu meia-noite se comprometeu de levar para a lei maior o caso dele, para que justiça fosse feita. Que bacana. Monitorado pelos médiuns, qual foi a resposta do espírito? Eu aceito. Ajoelhou-se diante de seu meia-noite e pediu guarida para em lágrimas. Um dos atendimentos mais emocionantes dos últimos tempos, tá? Tiro, porrada e bomba, mas com uma conclusão final incrível. Seu meia-noite, como sempre, muito cirúrgico, equipe muito precisa, uma enxadada e 53 minhocas, o garoto liberto aí desse movimento persecutório ancestral, pagando uma conta que não era dele, ganhou aí um futuro guardião de trabalho,
e um convite a posteriori para a mãe para estudar e se desenvolver também, porque ela vai ser a ponte para que o menino se desenvolva espiritualmente futuramente. Quer mais o quê? E aí com isso, vibratoriamente, esse espírito vai se depurar para um espaço-tempo dilatado, mas que é diferente da nossa contagem de tempo. Isso pode ser curto no astral ou não. Ele poderá se reencontrar com os seus entes queridos. Bora lá estudar apometria? Bora lá estudar sobre mediunidade, espiritualidade? Bora lá conhecer o Núcleo Vida Plena? www.fabionasa.com.br e advp.com.br. Beijo no fígado de todos, bom carnaval, mais uma quebra de paradigma que não se trabalha nesta época e até breve. Escutem. Tchau.